É isso aí. Hoje foi o dia de fazer a frente do Fusca. Meu pai começou cortando. Primeiro mediu bem a frente, né? Tirou ali o excesso. É uma chapa que tinha soldado e empenado com maçarico. Então ficou muito feio e não ficou aquela linha marcada que eu acho que é um charme, né, das costuras. Eu gosto muito dessas costuras aparentes. Então ele começou tirando ali. Ele tirou o excesso ali, que estava muito empenado, muito feio, né? Eu tô ali do lado acabando a saia dianteira 4T. Tô fazendo ali um lixamento, né, uma finalização. E meu pai começou cortando então embaixo. Começou cortando por dentro, porque tem um reforço, né? A barriga ali do bojo do step tem um reforço. Então ele cortou por cima do reforço, porque para baixo do reforço era uma chapa que a gente não poderia aproveitar. Esse carro ele tem muitas chapas que quando a gente corta, ou elas estão furadas, ou elas estão danificadas, ou a gente tem que tirar muitas partes. Então é bem complicado. Então tem que fazer remendo e muitas vezes vale mais a pena trocar a chapa, né? Como foi o caso das frentes, dos dois lados, o bojo e a frente do carro. Então a gente, né, o proprietário aceitou a troca, né? Por mais que a gente, claro, opte por ficar com as chapas do próprio carro, mas infelizmente não tem como, né? É um carro que passa por muita coisa e a gente não tem como ficar com isso, né? Os remendos vão ficar muito feios, como estavam, né, quando chegaram. Então são remendos que não ficam legais. Então mais vale a pena cortar e fazer um remendo mais bem feito, mais liso possível, com menos massa e um acabamento e alinhamento melhor. Então ali meu pai tá cortando, né? Esse vídeo ficou longo, mas eu cortei ele já bastante também. Meu pai não tem o hábito de trabalhar com isso, né? De alinhar a peça e tudo, mas ele é muito metódico. Então ele mede muito, calcula muito, né? Então deu certo, deu muito certo. Ele cortou um pouco dos dois lados ali, tá? O que ele tá fazendo ali? Ele tá cortando dos dois lados um pouco para abrir espaço, para poder cortar reto a parte de baixo, né? E aí tem dois vincos que o proprietário queria deixar no carro, que são diferentes do remendo, né? Então a gente cortou o remendo parcialmente, tá? Então agora ele tá medindo ali, tá medindo para ver até onde ele pode cortar, até onde não vai danificar a estrutura, né, da chapa ali que tem interna, e porque ali tem uma estrutura que segura aquela chapa dos dois círculos ali que dá para ver daqui. Então foi isso que foi calculado, e ele cortou justamente bem rente à costura, né, para que a gente não danificasse essa costura e não perdesse justamente aquela costura que eu falei inicialmente que gosto muito, né? Então a gente vai aí para uma outra situação e aí agora sim. Então ele mede, vai, mediu ali,
beleza, né? Tá medindo os dois lados ali. Pegamos a chapa, ó, a gente estava discutindo em relação ao acabamento, né? Então tem que vir a chapa superior por cima desse bojo e finalizar ele com uma costurinha, tá? Bom, quando se solda, não se solda entre as duas chapas, fica horrível, tá? Não se faz isso. O que se faz? A chapa superior se faz furinhos, né? E solda nos furinhos, porque a costura ela fica limpa. Então a costura entre as duas chapas ela vai ficar bem evidente e bem limpa. E também não se passa massa, tá? Porque se você passar massa, então você vai automaticamente matar essa costura, né? O que não é legal. Eu particularmente acho isso o charme de tudo, né? As costuras. Então agora ele achou um ângulo, tá? Daqui dá pra ver um detalhe. Deixa eu dar um pause aqui. Bom, então é isso aí. Bom, meu pai mediu, né? Bastante dos dois lados para saber aonde cortar e não cortar com excesso. Então tem dois vincos ali, um mais arredondado e um reto, né? Para cima, assim. Esse vínculo reto, a chapa de reposição, ela tem. Então utilizaremos a chapa de reposição, que é um vínculo muito bem feito. A gente está utilizando aquela São Jorge da exportação, né? Aquela chapa mais grossa, tá? Todas as chapas são dessa daí. E então a gente optou por cortar ali somente o que fosse necessário, tá? Então não foi trocado todo o remendo, né? Não era necessário, e o remendo ele não se adapta adequadamente à peça do veículo, né? Porque como é um Fusca 61, ele é diferente. Então ele tem esse remendo, ele tem uns vincos que não se adaptam. Então a gente acabou cortando ali, né? Discutimos um pouco ali em relação a isso, né? Onde cortar, como cortar, e foi marcado aonde cortar. Mas antes de dar a finalização, não mostra no vídeo, mas antes de dar a finalização toda do corte e tudo mais, foi assentado o paralama, né? Foi parafusado o paralama todo, para que tivesse um assentamento adequado, e aí sim o corte, tá? Bom, como eu estava falando antes, né? A solda, o ideal é que se faça um ponteamento assim, os furos, e se solde dentro desses furos e não se solde entre as chapas, né? Fica uma solda muito feia, tá? Exceto, claro, nessa chapa que está sendo feita. Essa chapa que está sendo feita, não há possibilidade de se furar e soldar, né? Porque vai ficar um calombo, né? E que vai ter que ser preenchido com massa. Então não é o caso. Então ali tem que ser bem justo, né? Entre uma chapa e outra, o mais justo possível, para que se solde ela inteira e que né, vá muito pouca massa. Nesse caso ali, a gente conseguiu fazer um recorte muito bem acertado mesmo, e que esse recorte
a gente vai precisar apenas desamassar a parte de cima. A parte de cima, onde vai a borracha, ali ela tem uma pequena curvatura para fora, né, externa. Então apenas isso. Então amanhã eu soldo essa chapa ali, né, onde o meu pai ele fez esse recorte ali. Então coloco essa chapa ali para a gente poder desamassar. Então andou muito rápido hoje, andou muito rápido. Eu achei que assim, né, geralmente isso é um trabalho mais delicado, com muito cálculo, para que não se tenha o deslocamento lateral e que não se tenha uma posição soldada errada. É muito fácil colocar essas chapas aí e deixar torto, né? O capô não assentar depois, o paralama não assentar, a frente não ficar boa. Então é muito fácil para cometer um erro. Então, mas deu tudo certo, né? O paralama fechou muito bem, né? Calculamos ali a frente, já com a margem da frente, tá? E o suporte do para-choque, né, vai entrar ali. Então foi fechado também na frente os dois furos da galhada, né, e foi feito aquele 4T. Essa é uma mudança feita aí. O chiqueirinho, nós mexemos no chiqueirinho nessa semana toda, semana passada, e tinha muita sujeira, muita coisa. Quando foi limpo, descobriu-se que tinha muito furo, muito remendo, e realmente o chiqueirinho tá péssimo. Tem muito remendo, vai ter que ter um remendo lateral, não é possível encaixar todas as peças para que ele volte a ser um chiqueirinho completo, tá? Não é possível. Para se ter uma ideia, foi tirado cerca de 5 centímetros de cada lado, mais 5 centímetros embaixo, na parte de baixo, na parte de trás também foi tirado. Não tem como salvar, né? Para salvar teria que ser usado uma outra chapa. Então fica muito remendo. Então eu acho que realmente eu vou acabar optando por colocar um chiqueirinho novo, porque ele vai dar um acabamento muito melhor. Até porque o proprietário ele tá muitos anos com o carro, né? Ele tem uma história muito forte com o carro, e ele quer o carro para ele, para a família dele, né? Então acredito que vale a pena, né? É um investimento que vale a pena. Como essa frente ela estava muito torta, muito empenada, e assim, talvez no primeiro momento não se perceba, mas daqui a algum, né, passado um mês aí, o proprietário vai olhar aquilo e vai ficar insatisfeito. Não é legal, né? Vai ver defeito, né? Então eu acho que essas pequenas coisas, eu acho que é interessante que a gente finalize com o máximo de acabamento possível, né? Esse carro ele foi feito já o chassi por inteiro, né? Pintado tudo, trocado tudo, desde o cabeamento, rolamento, né? Foi pintado tudo. Então eu acho que o carro
vai ter muito trabalho ainda, porque esse carro ele passou por na mão de 4 latoeiros, né, 4 funileiros, e foi abandonado no tempo. Esse carro ele passou por muita coisa, e um deles cortou o carro na metade, né, cortou o teto, cortou as colunas e tudo mais, não se sabe por quê. E o último funileiro juntou todas as peças com a solda fugiu o nome agora, mas empenou muita coisa. Então muita coisa foi lixada, teve que ser lixado, refeito, né? Então a gente agora optou aí por, né, inicialmente era para completar o carro, para finalizar ele, mas agora está sendo feita uma restauração um pouquinho mais criteriosa. Então a parte de baixo, a parte do fechamento das caixas de ar, foi feito uma solda muito ruim, e vai ser cortada e vai ser finalizada, né? Os acabamentos ali entre as portas ali, fechamento, perdeu-se os frisos. Então, os frisos que eu digo, os frisos de lata mesmo. Então, essas coisinhas a gente vai finalizando agora, a gente vai fazendo aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Enquanto meu pai estava trabalhando ali, no que ele precisava de ajuda eu orientava ou ajudava, né? Nesse caso, eu depois parafusei no lugar para que se pudesse trabalhar com mais tranquilidade, né? E enquanto isso eu fui fazendo o 7710, e está em fase de montagem, né? Já está em fase ali, os vidros já estão colocados, a parte elétrica está sendo feita, né? Então já está bem adiantado. E aqui então ele fez mais um acerto, né? Teria que cortar mais algumas coisas ali para aproveitar parcialmente essa frente, como eu falei. Não tem como aproveitar essa frente inteira nesse carro. Esse carro, se vocês perceberem, ele tem uma parte muito reta, né? Ele tem, se nota, um friso meio na diagonal, né, da frente para trás, assim, e um arredondado. Então esse friso na diagonal a gente vai utilizar o do novo, tá? O do novo. O friso, esse detalhe que é arredondado ali embaixo, parte de baixo ali da caixa de roda, isso não vai ser utilizado, vai ser utilizado o original, porque no novo não vem, tá? É bem característico dele. Então ele tá tentando adaptar ali essa parte ali, né? Sem que tenha que amassar e cortar muita coisa, né? Permaneceu a maior parte do carro 61 mesmo, tá? Foi mais a frente, o bico ali, né? Que estava muito degradado. Dá para ver pelo chão. No chão ali a gente tem ali uma parte ali que aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a original, tá? Essa parte é original. Então nota-se que o suporte do para-choque tá muito feio, né? Então é uma área também
que está muito empenada, muito torta, muito podre, tá? Então a gente vai aproveitar a parte que está boa, claro, obviamente, e a parte que necessita, então, né, que seria mais viável trocar, está sendo trocado. Então amanhã provavelmente meu pai deve fazer o outro lado e aí a gente consegue já ir colocando o bojo do step, né? E outra coisa, embaixo desses dois círculos que é possível ver ali onde ele está mexendo, até essa chapa ali ela estava amassada para baixo, tá? Porque a solda ela empenou demais, né, quando foi feito, tá? Então essa solda ali acabou estragando a peça, né? Então a gente vai acabar foi recuperada ela. Meu pai rebateu toda a peça de cima, a peça dos lados, rebateu tudo possível. Passou muito tempo rebatendo, né? Hoje foi um dia longo aí pra ele, né? Então só foi falar e rebater. Vai rebater aí e após eu soldar a peça, aí ela vai ter mais firmeza e ele vai poder rebater para deixar essa peça nova, alaranjada ali no chão, bem paralela à peça original do veículo, e isso vai ser interessante, isso vai ser bem interessante. Amanhã eu vou filmar mais essa continuação, e aí o bojo do step e a frente, o peito dele ali vai ser usado completamente, tá? Porque a frente, o bojo estava muito danificado, a parte de baixo tinha chapas que eu não sei por que foram soldadas, né? Não fazia muito sentido, e a frente dele foi soldado, eu acho que a frente era de um carro mais novo e foi fechado e ele empenou para dentro, né? Então ficou uma coisa muito estranha, e o carro depois de completo, aquilo ia chamar muita atenção e não ia ficar legal, a gente não ia ficar satisfeito com esse resultado. Então a partir de agora a gente está, meu pai percebeu uma diferença ali, uma diferença no ângulo, tá? Então ele mede os ângulos, ele mede a curvatura. Então ele observou que tinha uma curvatura ali